Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando mais uma aula online falando do nosso assunto tecnologia digital em ortodontia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo Franco, mestre especialista pela Faculdade de Odontologia de Bauru, professor no curso de especialização aqui na BCD-DF, e o nosso objetivo é passar um conteúdo para vocês sobre tecnologia digital em ortodontia. Nesse slide eu pude colocar aqui para vocês alguns endereços das nossas mídias sociais, Dr. Eduardo Franco no Instagram, assim como a nossa empresa de cursos Nine Faces Ortodontia e também a nossa clínica que fica aqui em Brasília, Qualis Odonto. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho pode acessar essas mídias sociais aqui. Bom, hoje a gente sabe que a ortodontia e a odontologia ela mudou, né? A tecnologia digital ela veio com uma tendência de diminuir o tempo de contato com o paciente e aumentar a fase laboratorial. Isso quer dizer o seguinte, que o paciente hoje ele fica menos tempo na cadeira do dentista, de modo que o trabalho laboratorial e digital ele é mais elaborado, ele é mais detalhado, sem que o paciente esteja presente na sala ou no consultório, ok? Então, nesse slide, eu procurei ilustrar a evolução da odontologia mostrando um dente normal, um dente natural, e um dente num formato STL, que é estereolitografia. Na verdade, é a malha do STL que os arquivos dos softwares modificam o dente escaneado para que ele possa ser impresso tridimensionalmente, ou num modelo 3D, ou num setup 3D. Ok? Então, hoje a odontologia, eu quis dizer com isso, que ela tem mudado, que nós precisamos olhar o dente já com uma outra maneira, com uma outra conformação, incluindo as informações dos arquivos digitais em nosso dia a dia, beleza? Para entender um pouco da evolução sobre o diagnóstico 2D para o 3D, a gente tem que entender também que esta evolução do diagnóstico 2D para o 3D veio junto com os diagnósticos digitais. No início, as fotografias eram realizadas de maneira analógica e passaram a ser realizadas de maneira digital. As radiografias eram realizadas com raio-x convencional. Depois, esses raios-x passaram a ser digitalizados. E, mais atualmente, a tomografia computadorizada passou a ser utilizada como método mais utilizado no diagnóstico tridimensional da face, incluindo os dentes. Ok? Então, a fotografia, que é um método muito utilizado até hoje para o diagnóstico, principalmente facial e intrabucal, ele era analógico, tanto é que para se fazer um caso fotografado, você corria o risco de perder toda a informação, porque dependia de um processo físico de revelação do filme, né? O objetivo da fotografia, que é um processo digital hoje, do ponto de vista bidimensional, 2D, é documentar basicamente o caso, comunicar o paciente e também tem uma apelação artística sobre a questão da fotografia. Com a fotografia nós podemos vender o nosso trabalho do ponto de vista odontológico e também informar o paciente dos problemas que ele apresenta e também as opções de tratamento. Bom, a fotografia digital hoje ela pode ser armazenada num cartão de memória, num HD, num pendrive e, consequentemente, dependendo do caso, ela pode ser impressa, né? Então, facilitou demais hoje o trabalho com a fotografia em função dela ter se tornado também digital. É importante entender que para fazer uma boa fotografia na odontologia a gente precisa de alguns acessórios, né? Incluindo as máquinas DCLRs, que são as máquinas desde as de entrada, as semiprofissionais e as profissionais, para fazer uma boa fotografia com uma qualidade. E fotografia é luz, né? Se você tem luz, você tem uma boa fotografia. E se você sabe trabalhar com a luz, você pode fazer da fotografia uma arte. Então aqui eu coloquei a máquina que eu utilizo, né, o flash que eu gosto de utilizar, que é o Flash Twin,
para fazer foto intraoral. Para fazer foto extraoral, eu recomendo você ter um estúdio para fazer uma boa foto de face dos seus pacientes. Bom, para padronizar essa fotografia, principalmente no aspecto facial, eu gosto de utilizar o laser em cruz, que foi até assunto no nosso primeiro livro, Nine Faces, Diagnóstico, Protocolo de Tratamento e Biomecânica Ortodôntica. O laser em cruz ele é utilizado para a gente padronizar a posição da face numa posição natural, em que o laser horizontal deve passar pelo soalho da órbita e pelo póreo, mais conhecido também como plano de Frankfurt. Assim como a gente tem essa linha vertical, que é mais conhecido como linha vertical verdadeira, que ajuda a gente a dividir a metade da face, né, fazendo uma característica simétrica facial para avaliar as simetrias, para avaliar o grau de simetria e de harmonia da face, do ponto de vista tegumentar e também esquelético, assim como do ponto de vista dentário. E nesse outro slide, nessa outra fotografia, nós temos a questão da foto lateral sorrindo, em que a paciente é posicionada de maneira correta para que a fotografia seja realizada sem que o paciente levante o mento ou abaixe o mento, né? Para que a gente tenha uma confiabilidade na maneira de fazer a análise de face a partir da fotografia. Então aqui o laser em cruz, né, como referência para a gente avaliar a posição natural da cabeça do paciente. E aqui nós vamos entrar já no protocolo fotográfico facial 2D, que é o que eu utilizo aqui na clínica como método diagnóstico dos meus pacientes. Então, na ortodontia, nós precisamos utilizar muito o diagnóstico de face, hoje mais até do que na década de 70, 60, que nós utilizávamos mais a cefalometria como uma referência de diagnóstico. Hoje a face ela é predominante no diagnóstico do tratamento das discrepâncias dentárias e esqueléticas. Né? Primeiramente, eu gosto de utilizar a análise facial estática. É claro que a gente tenta regular as fotos, tanto frontal, lateral, frontal sorrindo e lateral sorrindo, no mesmo padrão de tamanho. Então, a gente utiliza essa linha interpupilar. Depois, a outra referência é o plano de Frankfurt. E do ponto de vista vertical, a linha vertical verdadeira, tanto na foto frontal, dividindo as metades da face, quanto a foto lateral, que a gente usa a linha vertical verdadeira para determinar a maxila protruída, a mandíbula retruída, incisivo inclinado para vestibular, incisivo inclinado para lingual, assim como o desvio da linha média na foto frontal, como vocês estão vendo na figura. Ok? Além da análise facial estática, nós temos a análise facial dinâmica, que é o que eu mais gosto de utilizar hoje, que são os vídeos como referência para a gente olhar, de certa maneira, a naturalidade com que o paciente se comunica, como ele se expressa, como ele sorri de maneira mais harmônica, mais natural. Assim a gente vai conseguir reproduzir o que é necessário dentro do tratamento da melhor maneira possível e entregar um sorriso mais perfeito ao paciente de acordo com as características craniofaciais e dentárias desse paciente. Então aqui nós estamos mostrando como é que nós realizamos. Isso aqui basta você ter um smartphone para fazer esse vídeo e uma iluminação. Pode ser um ring light, pode ser um flash, um softbox com luz para iluminar o paciente e fazer o vídeo e registrar tanto do ponto de vista frontal quanto lateral. Então, isso são exames digitais em fotografia, do ponto de vista estático, e do ponto de vista dinâmico com vídeos, né? O protocolo que nós utilizávamos antes para fazer uma avaliação tridimensional da face era a fotografia de ambos os lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E aí nós podemos sobrepor essas imagens fazendo uma imagem 3D para avaliar se tem assimetria de face, principalmente. Né? Dentro da evolução que o diagnóstico tomou dentro da ortodontia, nós temos a documentação ortodôntica bidimensional, que é a documentação ortodôntica convencional. O que compreende essa documentação ortodôntica básica bidimensional? Né? Basicamente, as fotografias frontais
frontal sorrindo, lateral e lateral sorrindo. Né? Esse é um protocolo que nós utilizamos, que está publicado no nosso livro e que também não poderia de citar aqui Lawrence Andrews, que utiliza essa foto lateral sorrindo para fazer a questão dos 6 elementos da harmonia orofacial, né? Que ele utiliza a linha FAO e GAO para determinar o posicionamento dos incisivos dentro das bases ósseas maxila e mandíbula. Eu gosto de utilizar essa foto também de maneira descontraída, um sorriso descontraído do paciente, para a gente avaliar a relação de lábio com incisivo, né? A postura de língua do paciente em relação ao sorriso, se o paciente tem mordida aberta, se ele tem uma mordida invertida, se ele tem sobre a mordida, isso é tudo muito importante. Eu gosto de utilizar também as fotos dos lábios selados harmonicamente. Até hoje a gente consegue integrar a ortodontia com a harmonização facial. E para isso a gente também avalia a espessura de lábio, tanto superior e inferior, como a harmonia entre o lábio superior e inferior. A foto de sorriso do paciente para avaliar a relação do incisivo com os lábios, principalmente com o lábio inferior, para determinar se a gente vai fazer uma mecânica ortodôntica intruindo o dente, extruindo o dente. A gente tenta obedecer uma curva do sorriso, que a gente chama de smile art, que é importante, que a gente pode fazer uma colagem dos brackets individualizada para que a gente preserve esse smile art do paciente, ou tentar chegar ao mais próximo possível a isso, que os artigos mostram que do ponto de vista estético, quando o dente acompanha a curva do lábio inferior, ele fica mais harmônico e mais estético, né, e mais atrativo, né? Eu gosto de tirar essa foto lateral também com os lábios selados e também essa foto lateral sorrindo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Principalmente para avaliar a posição de incisivo em relação aos lábios, se está lingualizado, se está vestibularizado. Nesse caso aqui a gente pode ver que a paciente era uma classe 2 subdivisão, né, mas uma classe 2 divisão 2, em que os incisivos superiores então, estão inclinados para a lingual. E depois nós vamos entrar para dentro da boca do paciente, avaliando o quê? A foto frontal, do ponto de vista vertical, e também a relação transversal. A foto lateral, do lado direito, para avaliar o encaixe entre os dentes, principalmente canino, premolar e molar, ver se a relação de classe 1, classe 2 e classe 3, assim como a sua severidade. E do lado esquerdo a mesma coisa, né? Gosto também de pedir as fotos oclusais para avaliar a forma de arco do ponto de vista intra-arco, né? Ver se a forma do arco está parabólica, se ela está normal, assim como no arco inferior, né? Após então a gente ter as fotografias, nós temos que ter o modelo de gesso desta documentação ortodôntica, né? Esses modelos até então eles eram feitos de gesso. Então o modelo de gesso dá trabalho, causa sujeira na clínica de radiologia. O ortodontista, quando ele recebe essa documentação que vem com as fotos e com o raio-x, ele tem que armazenar esse modelo de gesso. Isso ocupa espaço dentro da clínica. Tem muitos ortodontistas que eu conheço que têm algumas salas para guardar somente as documentações, que do ponto de vista legal você tem que guardar essa documentação durante no mínimo 5 anos, né? Então o diagnóstico 2D dos modelos em gesso nada mais é do que essa vista que vocês estão tendo, né? Do ponto de vista você pode avaliar as más oclusões nos 3 planos do espaço, né? No vertical, no transversal e no anteroposterior, utilizando o modelo. Então você consegue mostrar para o paciente qual é o problema que ele tem nesse contexto dentário, né? Pensando nisso, nessa questão de física dos modelos, a odontologia digital e a tecnologia digital, o fluxo digital, pensou em escanear os modelos de gesso e transformar esses arquivos em digital, né? Antes, o que a gente fazia? A gente fotografava esses modelos para poder devolver ele para o paciente e ter esse modelo guardado e digitalizado.
Hoje em dia, basta você ter um scanner de bancada, escanear o modelo de gesso, você tem um arquivo tridimensional em STL para você imprimir como um modelo digital menor, né? Mas o arquivo ele vai estar salvo em 3D. Né? Então, a confecção dos modelos tridimensionais é uma realidade hoje. Muitos dos ortodontistas que eu já conheço já não utilizam mais os modelos de gesso para fazer o diagnóstico. A maioria já utiliza o modelo digital. Basta você escanear o modelo de gesso ou, o que é mais feito hoje, escanear a boca do paciente com modelo com scanner intraoral e aí você vai ter a real condição e a real posicionamento da arcada superior e inferior e a relação entre ambas, né? Então, após esse escaneamento, nós podemos utilizar alguns softwares que vão separar a parte útil do modelo, né? Que envolve até a porção gengival. E depois a gente pode montar a parte do modelo zocalado, né? A parte da angulação da base do modelo alto, que esse software dá essa possibilidade, né? Então nós vamos ter essa realidade aqui no software e se o ortodontista quiser, ele pode imprimir esse modelo a partir das impressoras 3D, basta salvar esse modelo em STL, que é o formato que nós utilizaremos para impressão. O que é o bom de você ter um modelo digitalizado no seu computador? Você pode manipular esse modelo no computador nos 3 planos do espaço, como vocês estão vendo nessa figura. Você pode segmentar também a arcada inferior e avaliar essa arcada inferior, né? Você pode medir, né, a questão de osso, né, de perímetro de arco. Você pode medir também a questão do diâmetro mesodistal dos dentes, fazendo uma discrepância de modelo positiva ou negativa. O que significa isso? Se este paciente ele tem apinhamento ou se ele tem diastemas entre os dentes. Então, se existir discrepância da quantidade de dente no sentido mesodistal com a quantidade de osso, provavelmente ou esse paciente vai ter apinhamento dentário, como está na figura, né? Ou então ele vai ter diastema. Se ele tiver muito mais osso do que dente, ele vai ter espaço entre os dentes. Então ele vai ter diastemas entre os dentes. Então nesse software a gente consegue medir para quantificar isso, né? E também nós podemos fazer a relação dos dentes do arco superior com o arco inferior. E esse software ele já dá a discrepância de Bolton para nós. Nós não precisamos ficar medindo no modelo como a gente fazia um tempo atrás. Pegando o paquímetro, medindo o dente, colocando na fórmula do Bolton para ver se tem discrepância de tamanho de dente do arco superior, que é a maxila, com o arco inferior, que é a mandíbula. Então isso facilitou muito a vida do ortodontista com o software que já faz tudo, já calcula tudo para o ortodontista e só dá onde está a discrepância. Se é no arco inferior, se é no arco superior e etc. Né? O que eu acho bastante interessante também de avaliar o modelo digital é que nós conseguimos avaliar o contato do arco superior, as cúspides de contenção cêntrica palatina, né, assim do arco superior, assim como as cúspides de contenção cêntrica vestibular do arco inferior e ver onde tem contato prematuro, onde tem algum contato indesejado, que nós vamos, a partir daí, tratar com a mecânica ortodôntica. Então, é muito bacana esse diagnóstico com o modelo tridimensional, com o fluxo digital. Bom, a documentação 2D ortodôntica, ela também compreende, ela também apresenta raio-x, né, as chamadas radiografias. Né? As radiografias antes elas tinham que ser reveladas, né? Hoje elas já são digitais, a gente não precisa mais revelar. Essa radiografia ela pode ser salva e guardada num HD, você não precisa ter ela física também. É uma questão que a natureza agradece, né, pela sustentabilidade do planeta e também causar menos lixo, porque a radiografia que é feita você tem que jogar fora depois. E você salvando ela dentro do seu computador, num HD, num pendrive, você vai ter esse arquivo, né, e não vai te ocupar espaço. Então, esse é o benefício da tecnologia digital em nossas vidas.
Então aqui a teleradiografia, né, que a gente utiliza para fazer o diagnóstico também ortodôntico básico. A panorâmica, que são também muito utilizadas até hoje, embora é um diagnóstico bem superficial em relação a ter uma visão geral do problema do paciente, principalmente do ponto de vista ósseo e dentário. As periapicais nós utilizamos mais com a finalidade de avaliar tipo de osso, biotipo periodontal e também forma de raiz, avaliar se o paciente já tem reabsorção radicular, principalmente nos casos de retratamento. Então isso é extremamente importante. E isso faz parte do protocolo de documentação ortodôntica bidimensional, né? Digital. Às vezes eu costumo pedir nessa técnica convencional ainda, em alguns casos de assimetria, as póstero anteriores, né, que são radiografias que a gente utiliza para avaliar a simetria de face, mas hoje em dia eu já prefiro utilizar a tomografia computadorizada full face, a tomografia da face toda, quando tem um paciente que apresenta assimetria, principalmente na mandíbula, né? A radiografia oclusal a gente ainda utiliza bastante, mas com a tomografia a gente tem mais confiabilidade, principalmente no grau de maturação da sutura palatina, para saber se esse paciente ainda a gente vai conseguir uma expansão ortopédica ou não. Mas a radiografia oclusal também é usada até hoje para ver supranumerário, para ver depois de uma expansão se a abertura da sutura foi eficiente, né? Então é um método que você tem menor radiação em relação à tomografia. E as interproximais para a gente ver cárie. Tudo isso hoje, gente, é feito de maneira digital, tá? Para finalizar o rol aí, né, de radiografias que o ortodontista pede, a carpal é uma das radiografias que nós utilizamos em pacientes que estão em crescimento para avaliar as epífises, diáfises, os sesamoides, para avaliar se esse paciente ainda vai crescer ou não, para a gente determinar qual vai ser a mecânica ortodôntica a ser aplicada, ok? E, finalmente, após as fotografias, após os modelos de gesso, após as radiografias bidimensionais, nós vamos entrar no diagnóstico e na documentação ortodôntica 3D. Então, a documentação ortodôntica 3D ela é composta da tomografia computadorizada, ela é composta, né, pelo scanner facial, ela é composta também pelo modelo tridimensional, tá? E ela também é composta pelo diagnóstico intrabucal tridimensional, ok, galera? Então, vou passar para vocês um pouco do que a tomografia pode trazer para nós, do ponto de vista tridimensional. Aqui uma imagem de uma tomografia helicoidal, que eram as primeiras tomografias que a gente realizava. Hoje em dia, com a Cone Beam, ficou muito mais fácil fazer o diagnóstico e o procedimento radiográfico. O paciente tem uma dose de radiação muito menor, né? E aí nós podemos utilizar vários cortes do ponto de vista tridimensional, tanto coronal, axial, frontal, né, sagital. Então são várias as opções que nós temos para avaliar as estruturas dentárias. Então aqui nós temos um corte que nós podemos avaliar a inclinação das raízes, a atresia da maxila, ou seja, da base óssea, no sentido transversal, como que essas raízes estão posicionadas nas corticais ósseas. Então isso facilita e também, de certa forma, protege o ortodontista dele saber para onde ele está jogando o dente do paciente dentro do osso. Quando ele movimenta o dente, o quanto que isso vai refletir em termos de raiz dentro ou fora do osso. Isso é extremamente importante para preservar osso, para preservar a raiz do paciente, para você não causar nenhuma iatrogenia durante a movimentação ortodôntica, né? Então aqui nós temos alguns softwares que a gente pode utilizar, a sobreposição das imagens, o Dolphin é um deles, tem vários outros softwares que vocês podem utilizar como método de diagnóstico fundindo imagens. A gente até publicou um artigo sobre isso, né, a fusão de imagens, tanto
esquelética, dentária e também do tecido mole para a gente fazer uma projeção dessa face do paciente de maneira tridimensional, né? Nós podemos utilizar medidas também desses dentes, dessa face, com esses softwares, tanto do ponto de vista bidimensional como tridimensional, né? Então aqui eu chamo a atenção para a transição do diagnóstico bidimensional 2D para o diagnóstico tridimensional. Hoje, com o scanner facial, nós podemos fundir num crânio composto tecido mole, tomografia computadorizada full face, você pode colocar num formato DICOM, associado ao escaneamento facial e também ao escaneamento dentário. Quando você funde essas três características digitais da face, tecido mole, do esqueleto e facial e também da condição real intrabucal dos dentes, você conseguindo ter um software que fusiona tudo isso, você vai ter como trabalhar do ponto de vista digital com o paciente praticamente todo digital no seu planejamento. Então isso é fantástico nos dias de hoje, né? Então o scanner facial, aqui eu coloquei um scanner Face Hunter, ele consegue escanear a face do paciente de maneira completa, tridimensional, e nós podemos depois fundir isso com a tomografia e até montar o paciente no articulador de maneira digital, em que a gente pode equilibrar o côndilo, a gente pode mesclar, né, o crânio composto com o escaneamento intraoral e avaliar essa relação de tecido mole, esqueleto e também dentes, beleza? É importante nesse processo a gente entender que para fazer esse workflow digital, esse planejamento digital do paciente, nós temos que ter a tomografia computadorizada, nós temos também que entender de alguns softwares que vão jogar essa tomografia em formato DICOM. Existem alguns softwares gratuitos, existem alguns softwares que você tem que comprar, né, que é vendido. E você tem que entender que depois nós temos que unir este crânio composto e muitas vezes fazer a impressão disso em STL, né? Então, para fazer um guia de cirurgia ortognática ou para fazer um guia de colagem direta, você precisa transferir o que você escaneou juntamente com a tomografia Cone-Beam e aí você conseguir fazer esse planejamento. Quem utiliza muito isso no workflow digital é a ortodontia combinada com a cirurgia ortognática. Antes, os cirurgiões eles faziam uma cirurgia, uma simulação da cirurgia ortognática em modelo de gesso, né? Além de ser muito mais demorado para você fazer esse procedimento, também era extremamente trabalhoso, né? Além da sujeira que fazia no consultório. E hoje, como vocês veem aqui no workflow digital, é muito mais fácil você trabalhar com o crânio composto unindo a tomografia com o escaneamento intraoral e aí você conseguir fazer todas as movimentações possíveis e necessárias que será realizada no ato da cirurgia. Então aqui um planejamento cirúrgico tridimensional em que envolve a ortodontia e a cirurgia ortognática, né? Esse planejamento todo é importante ser integrado entre o ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial. E aqui você pode fazer a composição do crânio composto, né? Que é importante na confecção dos guias você ter o arquivo em STL dos dentes, afinal, quando faz a tomografia, você cria muito artefatos em função do metal do aparelho e você não tem fidelidade nesse arquivo. Então é importante você fundir o crânio composto em DICOM com a imagem escaneada e depois transferir ela em STL para você conseguir fazer o guia de posicionamento, o guia de corte, né, posteriormente na cirurgia ortognática. É importante também avaliar que muitas vezes a gente utilizava medidas bidimensionais para avaliar espaço aéreo, né, principalmente em pacientes que apresentam
a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que a gente chama de SAROS, né? Síndrome da apneia hipopneica obstrutiva do sono. Esses pacientes eram diagnosticados com teleradiografia e também com exames de polissonografia, que o paciente dorme na clínica, e aí se vê a quantidade de paradas respiratórias em função da obstrução. E com esse exame tridimensional a gente consegue avaliar o espaço aéreo, tanto buco faríngeo como nasofaríngeo, de maneira tridimensional. Isso é extremamente importante porque a gente avalia o volume da via aérea, né? Então fica mais fácil de não cometer enganos no diagnóstico em relação aos pacientes que apresentam síndrome da apneia obstrutiva do sono. É importante também a gente entender que o tratamento que envolve a ortodontia ela pode ser esquelética e dentária, né? Muitas vezes nós temos problemas somente dentários que são corrigidos somente com aparelho ortodôntico. E na grande maioria dos casos nós temos envolvimento das bases ósseas, do ponto de vista esquelético, que pode ser compensado sem cirurgia ortognática, tratando somente dos dentes, ou então nós temos que combinar ortodontia e cirurgia ortognática. No tratamento compensatório, o que nós temos? Nós temos hoje opções de tratar dentes com alinhadores dentários, desde que essa discrepância não seja esquelética, desde que ela seja uma discrepância dentária, com más oclusões suaves, mas que o osso esteja equilibrado. Então eu consigo fazer um tratamento com alinhadores dentários. Hoje, o alinhador que nós mais utilizamos é o Invisalign, assim como também nós podemos confeccionar os nossos alinhadores em office, a partir de um bom software, a partir de um scanner digital e a partir de uma boa plastificadora, né, e uma boa impressora tridimensional para fazer este procedimento de criar os seus alinhadores no seu próprio consultório. Ou seja, em home, né? Em office, ok? Esse caso que eu vou mostrar é um caso tratado com o Invisalign, com alinhador dentário. Essa paciente chegou em nosso consultório, ela apresentava um equilíbrio esquelético entre maxila e mandíbula, porém um pouco birretrusa, né? Era um caso que a paciente apresentava classe 2 do lado direito, classe 1 do lado esquerdo, desvio da linha média, apresentava uma rotação no dente 13, né, que era a queixa principal da paciente, além do desvio da linha média. E ela tinha também nessa vista oclusal um pouco de apinhamento no arco inferior, e nós resolvemos fazer o tratamento com o Invisalign, com alinhadores dentários transparentes, pelo fato dela não apresentar nenhuma discrepância esquelética. Então aqui nós vemos a radiografia panorâmica, e aqui a tele dá para ver que ela tinha equilíbrio, né? Uma paciente com uma tendência de crescimento bem horizontal, né? Uma paciente braquifacial, e que ela tinha equilíbrio do ponto de vista sagital entre maxila e mandíbula. Aqui a periapical, avaliando que as raízes estavam normais, assim como o osso, para realmente indicar o tratamento. E aqui mostra que o Invisalign ele pode ser realizado. Quem não tem scanner pode fazer a moldagem com silicona, né, com as duas massas, no caso o pesado e o leve, né, para realmente moldar de maneira precisa tanto o arco superior quanto o arco inferior. E aí você envia esta moldagem para os Estados Unidos, eles vão fazer o escaneamento do molde, você não precisa vazar o modelo de gesso, e assim te mandar o clean check, que é o planejamento do tratamento do paciente, né, da maloclusão do paciente. A outra opção é fazer o escaneamento. Hoje nós temos vários tipos de scanner. O scanner que o Invisalign recomenda é o iTero. Eu coloquei um vídeo aqui para mostrar para vocês como é que funciona esse escaneamento. O iTero é um dos scanners que existe no mercado para fazer o escaneamento. Esse especificamente é o que vai ser lançado agora, o elemento 5D.
I provide an array of powerful visualization capabilities at your fingertips. I provide you powerful tools to aid in your diagnostic, restorative, and orthodontic workflows. I'm the first integrated dental imaging system that simultaneously records 3D, intraoral color, and near-infrared images and enables comparison over time using iTero time-lapse. Então, além dele filmar, gravar com a câmera, ele também tem uma ação de detectar cárie interproximal sem radiação. My built-in intraoral camera pairs with NIRI technology to take clear, precise images, giving you a new level of visualization. Rotate the 3D model and watch as I match the NIRI images and intraoral images with the angle of the scan in real time. Without harmful radiation, you can scan patients at every visit for comprehensive care. My software also includes iTero exclusive applications like the Invisalign Outcome Simulator, Invisalign Progress Assessment, and iTero time-lapse technology. I help you elevate your digital workflow. Engage patients with easy-to-understand visuals that show them what you see, and set your practice apart with cutting-edge visualization technology. In a single scan, I help you visualize a new spectrum of dental care, beyond what the eye can see. Então, para quem não conhece ainda esse universo dos scanners, não é um produto barato, mas que a tendência é que todos os dentistas, ortodontistas tenham scanner. Isso ainda vai realmente ter uma queda no valor, né, em função da procura, em função do que o mercado vai absorver, né? Além disso, né, ele tem um simulador que simula, né, o tratamento, como vocês poderiam ver nesse vídeo aqui. Open the patient's page from the patient's icon on the home screen. Choose the patient from the list. Tap on the Invisalign Outcome Simulator button. Então, o Outcome Simulator, você vai simular como seria o tratamento da maloclusão do paciente. Então, é exatamente isso que o iTero ele promove. Isso é extremamente importante para o paciente ter uma perspectiva de como ele vai finalizar o caso dele, né? Então, aqui ele está selecionando o escaneamento, olha lá. Ele remove, né? Ele vai fazer essa simulação em torno de 10 segundos. Ele vai inserir a gengiva. Né? Você pode manipular ou você pode colocar essa simulação automática, né? Como vocês estão vendo aí. Então, olha lá que bacana. Inseriu a gengiva. E aí ele vai começar a fazer as movimentações para mostrar o final do tratamento, como ficaria após, né, o tratamento com o Invisalign. Então isso é muito bacana para você conseguir dar previsibilidade da mecânica ortodôntica, né? Envolvendo ou mecânica fixa ou alinhadores, né? Então essa tecnologia digital é fantástica para você mostrar para o paciente como que você pode finalizar o caso dele, quais são as perspectivas, como que você pode utilizar, quais são as ferramentas, quais são os tipos de aparelho que você pode utilizar isso. Okay? And driving productive patient education discussions. When you are ready, you can share the simulation with your patient via email. Isso é muito legal. Quando você termina o Outcome Simulator, você vai fazer o quê? Você pode salvar este arquivo e encaminhar por e-mail para o paciente. Então ele vai ver como que ele era antes e como é que ele vai ficar. Isso é extremamente bacana para o paciente avaliar a estratégia e a maneira dele tratar dos dentes de maneira correta, né? Então, para quem não conhece, o Invisalign são essas plaquinhas, você vai trocando ela a cada 15 dias e ela vai promovendo a movimentação ortodôntica adequada. São vários planos, tem o Invisalign desde para crianças até adultos, ok? Depois que você fez o escaneamento, é importante você fazer o plano de tratamento. Esse plano de tratamento é conhecido como Clean Check.
O Clean Check nada mais é do que exata movimentação do que vai ser realizado com os alinhadores. Né? O que vocês estão vendo aí em vermelho ou em rosa são os attachments, que são resinas que nós temos que colocar nos dentes para que esse dente movimente e faça a correção do problema. Então isso aqui é extremamente importante para o nosso tratamento. E também para mostrar para o paciente como vai ser essa mecânica. Assim como também para nós fazermos alguma alteração de algum movimento que nós desejarmos, né? Nós ortodontistas, ok? Então esse planejamento é bacana, né? É um Clean Check. Isso aqui a Line realiza e aí manda para a gente aprova na nossa página do Invisalign, e aí assim que aprovado, em torno de 30, 40 dias, os alinhadores chegam para ser instalado na boca do paciente. Então, tanto na vista lateral quanto na vista oclusal, vocês podem mostrar para os pacientes como é que vai ocorrer essa movimentação. Né? Então, isso é bem legal. Como vocês estão vendo aí no vídeo, é interessante essa ferramenta que eu acho que é a estratégia melhor da Line para vender os tratamentos com alinhador, principalmente o Invisalign. Então ele chega assim depois, né, nas caixinhas, já vem no saquinho, tudo bonitinho, e aí você vai entregando para os pacientes. Claro que vem um template que você tem que fazer os attachments, colar as resinas para iniciar o tratamento e realizar. Então aqui a paciente realizou o início do tratamento com a instalação dos attachments, a instalação do alinhador, aqui em processo de alinhamento, foram 34 alinhadores para resolver esse problema dessa paciente. E aqui nós temos o final do tratamento, paciente feliz com o resultado, né? Então, olha aqui, linha média praticamente coincidente, a relação de canino adequada, a relação de premolar em classe 1, né? O canino que estava em classe 2 também a gente conseguiu girar, a gente teve que fazer IPR aí também, fazer um desgaste um pouquinho na distal do canino para ele conseguir fazer esse movimento de giro, embora foi um movimento complicado para fazer com alinhador. A gente teve que usar mecânicas auxiliares com botão e elástico. E aqui o lado esquerdo, o encaixe perfeito da oclusão. Né? Aqui um antes e depois, que eu gosto de colocar. Como era antes e como ficou depois. Isso com alinhadores, sem a presença de brete, somente com planejamento digital. Então o paciente chegou no consultório, escaneamento intraoral, Outcome Simulator, ele vai ver como vai ficar o caso dele no final do tratamento. Ele aprovando isso, a gente manda esse escaneamento para a Invisalign, ela manda o Clean Check, a gente aprova, 40 dias depois chegam as placas alinhadoras, os alinhadores, instala na boca do paciente. Esse tratamento demorou 18 meses para ser finalizado e aí nós tivemos esse resultado, ok? A outra possibilidade que temos nos dias de hoje com a odontologia digital, principalmente inserido isso na ortodontia, é a confecção desses alinhadores em consultório. A primeira etapa é realizar o escaneamento do paciente, seja da boca do paciente ou seja do modelo de gesso. Caso vocês não tenham um modelo intrabucal, vocês vão escanear o modelo de gesso do paciente. Tá? E aí, a partir deste modelo, nós vamos realizar planejamento da movimentação ortodôntica com alinhadores dentários a partir de softwares. Existem vários softwares no mercado. Né? Então aqui nós temos o escaneamento intraoral do paciente, tanto do arco superior quanto do arco inferior. Aqui nós podemos individualizar a porção interarco, superior e inferior, a presença dos pontos de contato, onde o contato é maior, onde o contato é menor. Né? Esse oclusograma é extremamente bacana, que o scanner proporciona para nós no diagnóstico. E aí a segunda etapa é fazer o planejamento desse alinhador no software. Vocês podem utilizar vários softwares. Né? Esse aqui que a gente utilizou, né? A gente vai selecionar os dentes,
nesse diagrama, dente por dente, para que a gente possa ter mobilidade desse dente no sistema, né? A gente vai poder movimentar esse dente para qualquer lado, para frente, para trás, para vestibular, para lingual, para mesial, para distal, torque, né? De inclinação, movimento de angulação, mesodistal. Então, esse software dá essa possibilidade. E se você tiver a tomografia computadorizada, você pode unir o escaneamento intraoral com o exame da tomografia para avaliar a raiz do dente, como que ele vai se comportar dentro do osso, né? Então aqui mostrando um exemplo de como que você pode movimentar esse dente no ar, nos 3 planos do espaço, para então a gente começar a pensar nos attachments, né? Os attachments são aquelas resinas que a gente cola no dente, para que quando o alinhador entrar, ele conseguir girar o dente, ou inclinar o dente, ou intruir, ou extruir, né? Um dente liso, muitas vezes é difícil de você ter o quê? O atrito para gerar a movimentação ortodôntica, né? Então é extremamente importante ter esse contato do alinhador com o attachment. Então, nós temos vários tipos de attachment nesse software, vai depender da movimentação ortodôntica que você quer realizar. Então aqui a gente colocou, né, um attachment no canino para gerar extrusão e também para gerar um torque lingual desse canino, né? Aqui eu coloquei um vídeo, né, da gente manipulando o software, no que a gente pode mudar no attachment em relação ao posicionamento, mais para oclusal ou mais para cervical, mais para mesial ou mais para distal. Assim como a espessura do attachment, né? A gente pode fazer um attachment mais volumoso, menos volumoso, vai depender se a gente quer intruir dente, se a gente quer extruir o dente, né? Tudo isso é extremamente realizável pelo software do ponto de vista digital, no fluxo digital, na confecção dos attachments. Após o attachment estar pronto, nós vamos realizar a aprovação e transformar esse arquivo em STL para que ele possa ser impresso a partir das impressoras 3D, né? As impressoras são várias, né? A gente pode ter várias marcas no mercado hoje para usar para odontologia. Coloquei algumas aqui, né? Tem a Moonray, tem a Flash Hunter, tem a Formlabs, que são as impressoras mais caras, em torno aí de R$30 mil, né? E tem a Anycubic e algumas outras que são mais econômicas, né? Porém, ela imprime numa velocidade menor, né? Mas para quem está começando, vale a pena adquirir essas impressoras para começar a imprimir algum trabalho na área de alinhadores in office, ok? Então, esses são os modelos digitais. Então, você vai fazer vários modelos e aí você vai estampar ou você vai prensar o acetato, a placa do alinhador nesses modelos e assim recortá-los para que eles possam ser devidamente seguidos em ordem normal para que esse dente seja alinhado. A quarta etapa, então, após a impressão dos modelos, é a plastificação ou a estampagem desses modelos, né? A gente pode usar as plastificadoras mais em conta, né? Que são as plastificadoras a vácuo, ou nós podemos utilizar as plastificadoras com pressão atmosférica, né, que tem mais eficiência na adaptação, né, no vácuo, né, desse material em relação ao modelo tridimensional digital. Depois que a gente fez a estampagem, que a gente fez o vácuo, a plastificação, né, do modelo digital, nós vamos recortar o alinhador, né? Então, esse recorte ele pode ser feito manualmente ou até fresado, né? Recortado, ok? Nós temos aqui a instalação, né, do alinhador, que após o seu recorte ele deve ser realizado. Então, a instalação ela tem que ser realizada na primeira sessão com um template para instalar os attachments e depois os alinhadores em sequência,
Lembrando que deve ser trocado a cada 15 dias, ok? O fluxo digital na ortodontia também, ele está presente nas colagens indiretas, né? Então, a ortodontia, para quem não sabe, o ortodontista ele tem que pegar o bracket com uma pinça e colar na boca do paciente, um por um. A gente pode fazer esse serviço em laboratório e também digitalmente, para diminuir o tempo que esse paciente fica na cadeira e também para favorecer, né, uma colagem perfeita desses brackets, né, sem erro de colagem. Então, o fluxo digital para isso é importante. Além disso, já tem alguns ortodontistas no Brasil e no mundo customizando os brackets, ou seja, individualizando os brackets, tanto na ortodontia vestibular quanto na ortodontia lingual, né? A ortodontia lingual ela foi pioneira na customização de brackets e em função da anatomia dos dentes do ponto de vista lingual ou palatino, né? Tem uma particularidade mais individualizada ainda em relação à face vestibular dos dentes. Por isso a necessidade de se customizar os brackets linguais, ok? Mas ainda se é muito oneroso fazer os brackets customizados individualmente para cada paciente. Então, fluxo digital, a colagem direta, nós precisamos do escaneamento litoral. Nós podemos fundir no crânio composto o escaneamento litoral com a tomografia computadorizada, como vocês estão vendo. E aí nós vamos ter o quê? O posicionamento da coroa e da raiz, né, fundida, para a gente poder avaliar inclinação, angulação desses dentes dentro do osso, né? E aí nós vamos estabelecer as bibliotecas de tipos de brackets, de prescrições de brackets que vão ter no software e vamos posicionar, né, nos dentes, de acordo com a escala que você quiser. Então você pode usar a tabela do Roth, você pode usar a tabela do MBT, você pode usar a tabela do Alexander, do Ricketts, e aí você vai fazer essa colagem da maneira que você achar melhor no software, né? Então aqui você já tem os templates, os protocolos, basta você selecionar os dentes e escolher o X, né, que você quer colar o bracket na face dos dentes. Então aqui um exemplo, para quem não conhece muito, eu peguei isso do software, né? Que após você escolher a biblioteca de brackets, você já marcou a posição, ele vai inserir o bracket exatamente aonde você quer. E a partir daí você pode imprimir isso daí e transferir para a boca do paciente, né? Assim como você pode também posicionar esse acessório, né, de maneira virtual, digital, tá? Com cada bracket, né? Com cada elemento dentário, né? Então, como vocês estão vendo no vídeo. Então, olha lá. Você coloca o bracket, você pode mexer em angulação, médio, distal, altura, vestíbulo lingual, né, o torque, até na customização de brackets, né, em termos de espessura de bracket para determinar a base, o torque, você pode customizar esse bracket, né? Então é basicamente isso, para vocês entenderem como é que funciona lá. With the manipulator, it is possible A manipulação do bracket. The trough, as we see fit, and also to customize the tip and the torque. A customização da inclinação e do torque. We find 3 images showing the amounts absolute. Então, após o posicionamento dos brackets, como vocês estão vendo aí no dente 24, no dente 13, né, como vocês estão vendo aí o posicionamento no dente 13, basta a gente clicar nessa opção de jig ou cursor para você colocar esse bracket e imprimir esse guia para que ele seja posicionado depois na boca. Então vocês podem fazer a partir desse posicionador ou desse jig, ou então você pode fazer um
um acrílico para transferir isso, né? A moldeira para transferir. Então, como vocês estão vendo aqui, olha lá, vocês têm que ter esse posicionador para saber a posição correta que vai ser colocado na boca. E em seguida, a gente faz o quê? Uma embalagem a vácuo, uma moldeira para transferir do modelo digital para a boca do paciente, que é exatamente isso que vocês estão vendo. Né? Então, vai sair do digital para ir para o dente do paciente, a transferência. Né? Aqui tem o software, esse software ele dá essa possibilidade também de caso você não quiser inserir o bracket dentro da moldeira, você pode deixar os espaços específicos para fazer essa colagem na boca do paciente. Tá? Então, são essas janelas. Né? Então, aqui é uma moldeira, né, que a gente utiliza para quê? Para inserir as resinas nos brackets, levar em boca, polimeriza, remove a moldeira, o bracket fica colado no dente. Então, é basicamente isso que nós temos hoje na ortodontia como fluxo digital. Né? Eu separei alguns casos aqui para falar sobre tratamento das discrepâncias esqueléticas do ponto de vista sagital, em que o paciente vai ser tratado com cirurgia ortognática e o que o fluxo digital pode nos auxiliar no diagnóstico e também no tratamento desses pacientes. Então, esse paciente ele apresentava uma discrepância sagital, né, no sentido antero-posterior, né, em que a gente fez o preparo ortocirúrgico sem extrações. A face F8 nada mais é do que um paciente com maxila retruída e mandíbula protruída. Está publicado no nosso livro Nine Faces. Né? Então, esse paciente apresentava essa discrepância esquelética do ponto de vista facial, apresentava essa relação dentária e esquelética intrabucal, uma classe 3 completa do lado esquerdo e classe 1 do lado direito, era uma classe 3 com assimetria. Mordida cruzada anterior e posterior total, com exceção do dente 23. Né? E a opção de tratamento foi o tratamento ortocirúrgico, que é a ortodontia e cirurgia ortognática. Então aqui um método 2D de diagnóstico, com a teleradiografia, dá para ver a relação que a maxila é bem pequena em relação à mandíbula no sentido sagital. Tem um pouco do componente vertical incluído aí também. O bracket que nós utilizamos foi o Carrier da Ortho Organize, é um bracket autoligado que eu gosto de utilizar muito. E aqui, né, o levante da mordida basicamente para a gente poder colar os brackets no arco superior. Né? A gente precisou fazer um levante de mordida para a gente poder colar o arco superior e começar a fazer a descompensação para preparar o paciente para a cirurgia ortognática. Então, como vocês estão vendo aqui, o paciente já está preparado para a cirurgia, com os ganchos já soldados nos fios, para que então o cirurgião possa realmente fazer a cirurgia da melhor maneira possível. Né? Incluindo lá o levante de mordida posterior, incluindo o segundo molares, né? Extremamente importante. E aí, a partir disso, o cirurgião ele vai escanear a boca do paciente, vai fazer o planejamento virtual 3D a partir da tomografia da face total, vai estabelecer o crânio composto para fazer as simulações da movimentação esquelética. Né? A partir daí, nós vamos ter o quê? Uma consulta prévia da cirurgia, em que eu explico tudo que vai ser feito na cirurgia para o paciente. Esse é o protocolo que eu adoto aqui na Qualis. Faço foto do paciente como pré-cirúrgica e depois ele vai para a cirurgia ortognática. Então, a cirurgia ortognática é um trabalho em equipe, em que nós temos que integrar as especialidades. Então, a ortodontia ela é a base, ela é o pré-requisito para a cirurgia ortognática. Dificilmente você faz uma ortodontia, uma ortognática sem a ortodontia. Então, o cirurgião depende tanto do ortodontista quanto o ortodontista depende do cirurgião. É um trabalho em equipe. E aqui a gente vai realizar a cirurgia ortognática propriamente dita, né? Com mentoplastia, fixação. Né? Então, aqui
a sagital da mandíbula, como vocês estão vendo, né? Também aqui o descolamento da sagital para poder soltar a mandíbula e aí fazer as movimentações. E a partir daquele diagnóstico tridimensional, se confecciona esse guia que também é impresso tridimensionalmente para que o cirurgião saiba para onde ele vai posicionar ou aonde vai ser guiado essas bases ósseas. Se a maxila vai avançar 5 milímetros, se a mandíbula vai girar 8 e por aí vai. Então, a partir daquele planejamento workflow digital, o cirurgião ele recebe esse guia para instalar na boca do paciente no ato cirúrgico. Como vocês estão vendo agora nessa fotografia, a fixação a partir do guia da maxila na mandíbula numa nova posição. E aí o cirurgião bucomaxilo ele vai fixar a mandíbula na nova posição, assim como a maxila numa nova posição. Então isso é extremamente importante para garantir o sucesso da cirurgia ortodôntica. Na maxila, foi também realizado o avanço nesse paciente e o pós-cirúrgico logo em seguida. Aqui o pós-cirúrgico, após 15 dias de operado, a gente realizou foto do paciente. E o final do tratamento, paciente feliz, a mordida adequada, ideal para o paciente que apresentava uma discrepância esquelética grande, tanto do ponto de vista facial quanto dentário. Então a gente fez esse procedimento, o paciente ficou muito feliz com o resultado. Olha aí o aspecto da oclusão nova que a gente criou para esse paciente. Olha lá o encaixe dos dentes de maneira perfeita e o antes e depois. Então, inicial do paciente, aparelho ortodôntico e o final do paciente. Ok? Então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos que a ortodontia, ela hoje pode ser, sim, mais uma especialidade que pode utilizar o fluxo digital para a gente fazer planejamento, para a gente fazer tratamento, para a gente interagir com as outras especialidades, Então, isso é extremamente importante para nós. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, basta entrar nas nossas mídias sociais, @Dr. Eduardo Franco no Instagram, ou então @NineFaces Ortodontia, e falar diretamente comigo. Vai ser um prazer poder ajudar vocês, tá bom? Um abraço e até lá!